O prazer sempre foi proibido para a mulher, né? Você sabe que o que mais me espantou durante essas pesquisas que eu fiz é que o clitóris mesmo, que é o órgão feminino, que vai dar o mesmo prazer, ele só existe para dar prazer para a mulher. A Ana Canosa conta que o clitóris sumiu dos livros de medicina. As pessoas nem estudavam, porque falavam assim, gente, é um órgão que só serve para dar prazer para a mulher, só para isso. Eu tenho certeza que você conhece essa voz aí. É da jornalista e apresentadora de TV Renata Ceribelli. A Renata mergulhou numa pesquisa sobre o tesão e o desejo feminino para fazer o podcast dela, que acabou virando quadro no Fantástico. É com ela que eu converso nessa edição. Eu sou Isabelle Moreira Lima e você está ouvindo o podcast da semana. Nos últimos anos, a Renata Ceribelli mergulhou no prazer feminino. Ela começou a fazer o podcast Prazer Renata, em que ela reúne mulheres de diferentes gerações, histórias e profissões para discutir temas femininos. Mas a ideia é sempre entender o prazer, o que dá prazer, a importância do tesão. E deu tão certo que, com 100 episódios gravados, ela conseguiu levar esse assunto para o Fantástico. Um programa super tradicional da TV aberta e que, por isso mesmo, fala com todo tipo de telespectador. Era como se ela falasse sobre sexo e a importância do prazer feminino num megafone. Ela falou sobre tabus, sobre a importância da mulher se libertar, de como a masturbação feminina na pandemia foi revolucionária. Imagina isso. Na conversa desse episódio, a gente falou também sobre o que dá e o que corta tesão, de como a Renata tem tesão pela vida e de como, aos quase 60, ela vai falar de outro tabu, que é o prazer das pessoas 60+, ou no terceiro ato da vida, como ela gosta de falar. A Renata é o puro suco do carisma. Ela pesquisou muito sobre o tema e não vale perder um minuto dessa conversa. Ouve aí meu papo com ela. Renata, que prazer ter você com a gente hoje no podcast da semana. O prazer é todo meu, que delícia. Ainda mais esse assunto que eu adoro. Renata, você faz um podcast sobre prazer desde maio de 2021 e conseguiu levar esse tema do prazer feminino para a TV aberta, a um dos programas mais assistidos pelo Brasil. Sem falar que, de certa forma, ainda que o programa tenha se modernizado, é um programa super tradicional da TV brasileira, né? Como é que você conseguiu esse feito? Você encontrou resistência? Como é que você foi recebida? Olha, esse assunto, sexo, é um assunto que as pessoas têm resistência, né? O caminho foi o jornalístico, né? Com dados e primeiro indo devagar, tentando mostrar o quanto é importante falar sobre sexo e que falar sobre sexo não é igual à pornografia. Quando a gente leva para a TV para falar só sobre sexo, né, o Prazer Renata, enquanto podcast, falou de várias coisas, mas o sexo sempre foi o prazer sexual sempre foi um tema forte no meio de todas as conversas. Mas eu primeiro contextualizei, né, o que é o prazer feminino, que aí vem desde da pílula, quando a mulher descobre que ela pode transar com outros homens sem o risco de engravidar e começa a experimentar. Ela começa a experimentar, tudo que eu estou falando foram as especialistas, obviamente, em sexualidade que me contaram, e isso é a história contada pelos sexólogos. Então, assim, se você for ver, a gente, né, eu que tenho 60 anos, ainda não, daqui a pouco, daqui 2 meses, eu vivi isso, assim, não quando surgiu a pílula exatamente, mas eu vivi essa fase que a mulher já podia experimentar, a virgindade ainda era um valor, mas aí conforme a pílula se torna uma realidade na vida da mulher, ela consegue ter outros parceiros e percebe, opa, um parceiro é melhor do que com outro, né? Olha, com aquele lá é mais legal, eu não sabia disso. É a primeira vez que ela começa a comparar, né? O prazer que um faz de um jeito que leva ela mais ao prazer do que o outro. Isso foi indo, aí a mulher sai para o mercado de trabalho, as oportunidades se abrem, aí ela começa a cobrar do homem que lhe dê prazer. Você tem que me dar prazer.
Você tem que pensar no orgasmo, você tem que pensar em mim, nas preliminares, parará. Aí passa muito tempo, ali nos início dos anos 2000, tem um fato que é uma canadense, uma especialista canadense, que estuda e fala, olha, o ritmo da mulher de chegar ao orgasmo e do homem é diferente. Isso não tinha sido dito até então. Nos anos 2000, quando essa mulher fala que isso é fato, as mulheres realmente... mais do que nunca cobram esse homem e começam também a se questionar. Mas espera aí, se eu não sei o que me dá prazer, como é que eu vou dar prazer para o outro? Como é que eu vou sentir prazer? Como é que eu vou falar que eu gosto do que eu gosto? Como é que eu vou sentir prazer? E começa o movimento do autoconhecimento feminino, que tem um boom lá na pandemia, quando as mulheres começam a se autoestimular, a se masturbar, até por uma recomendação, né, da Organização Mundial de Saúde. Fala, olha, não vamos fazer sexo por conta da pandemia. E aí, esse é o grande boom. E aí tem um dado de mercado, né, que nunca se vendeu tanto vibrador como nessa época. Então, assim, a partir dessa linha do tempo, você contextualiza e aí você começa a discutir sobre prazer. Prazer sempre foi proibido para a mulher, né? Você sabe que o que mais me espantou durante essas pesquisas que eu fiz é que o clitóris mesmo, que é o órgão feminino, que vai dar o mesmo prazer, ele só existe para dar prazer para a mulher. A Ana Canosa conta que o clitóris sumiu dos livros de medicina. As pessoas nem estudavam, porque falavam assim, gente, é um órgão que só serve para dar prazer para a mulher, só para isso. Então, pra quê, né? Só para isso. E é um órgão que vai dar prazer para a mulher até o prazer que ela tem aos 30, ela vai poder ter lá nos 90, né? Claro que junto com o corpo ele também envelhece um pouco, mas ele não deixa de proporcionar prazer. O que o homem já tem que ter ajuda da medicação, porque a ereção dele vai diminuindo a partir dos 50 anos, né? É tudo fato. Então, são informações médicas muito importantes, né? Então, a gente partiu de falar sobre a questão sexual até desse ponto de vista, quando eu falo jornalístico, né? As pessoas falaram, olha, o prazer faz parte da vida das pessoas. E o prazer sexual faz parte da vida. E tanto o homem quanto a mulher tem que conversar sobre isso. Não adianta você ficar reprimindo o prazer sexual da mulher, porque todos perdem, né? Você acha que, para você chegar nesse formato, né? Você quebrou muito a cabeça de que ia ser com especialistas, pela medicina. É um projeto que você demorou muito para gestar, para levar para televisão? Olha, eu tive alguns quadros sobre sexualidade. Sobre sexo, né? Em 2013, eu tinha um quadro que aí era o caminho do humor. Aí a televisão aceitava você falar pelo caminho do humor, né? Que era, elas só pensam naquilo, elas só pensam nisso. E era uma coisa de brincadeira das mulheres, era quase uma guerra do sexo, a gente colocando os homens naquelas situações que eles sempre colocam a gente, coloca o homem mergulhando com a bundinha pra cima no mar de Ipanema. E as mulheres, uau, sabe? Como é que se colocar nessa situação? Hoje tem até vários memes sobre isso. A gente fazia isso naquela época e eu vou te confessar que aquilo ali foi muito difícil, até no caminho do humor, porque os homens se sentiram muito... objetificados. Então, eu gosto muito de falar sobre prazer feminino. Eu gosto de falar sobre prazer. E o prazer sexual eu acho que é muito importante a descoberta da mulher. Eu acho que porque é a libido para a vida, né? Por que foi tirado esse... Por que a mulher é tão reprimida, né, para sentir prazer? E o homem tão aberto, né? Outro dia uma amiga minha falou uma coisa que eu achei ótima, assim, nossa, o homem tira o órgão sexual dele pra fora numa facilidade, desde pra fazer xixi, até pra tirar a roupa. A mulher pra tirar a roupa, nossa, é um caminho tão mais reprimido, né? Total. Agora, nesse tempo que você fez o podcast, que é um pouco mais antigo que o quadro na TV, né? O que você descobriu sobre tesão? O que foi mais surpreendente conversando com essas mulheres tão distintas? O que você descobriu? Como é um
um podcast que fala com mulheres de diferentes gerações, que é uma questão que permeia todas as gerações. Está ali na mulher de 30, está na mulher de 40, na mulher de 50, na mulher de 60. Todas têm essa questão do prazer sexual e de como lidar com isso, vencer os próprios preconceitos. E isso foi uma coisa que me surpreendeu bastante. Eu achava até que as meninas mais novas fossem libertar, entre aspas, as mulheres mais velhas, né, nessa troca de experiências. Porque o podcast é muito isso, trocar experiências entre mulheres de várias gerações. E eu percebi que nós, mulheres que estamos entrando, como a Jane Fonda fala, no terceiro ato da vida, né, que é depois dos 60 anos, acabamos estando com mais liberdade em relação ao nosso prazer, tanto o prazer sexual quanto o prazer de ser quem a gente quer ser, do que as meninas mais novas. Então isso me surpreendeu. E o que você acha que faz com que as mulheres, nesse terceiro ato, sejam mais abertas? São todas ou será que são algumas? O que você acha? Eu acho que tem uma diferença de onde você vive, mas eu acho que a busca está muito forte nessas mulheres. Eu acho que o mundo foi mudando, as informações foram chegando e é por isso que quando eu digo de missão, né, vamos falar abertamente sobre isso. Eu acho que como a gente está vivendo mais, essa possibilidade de viver mais, você chega aos 60 anos com mais saúde do que você chegava antigamente. Eu acho que isso em todas as classes sociais, porque a medicina evoluiu, a tecnologia ajudou muito, com mais informação. Chega uma mulher que mais independente financeiramente do que antigamente éramos, né? Isso é histórico. Então, isso nos torna mais livres e mais, talvez, corajosas para viver essa liberdade, né? Então, aí você tem um movimento. Sim, meu corpo é esse, está envelhecendo, e daí? Sim, acho que você vai me tornar invisível, não preciso de você. Também é uma fase que a gente já criou filho. A gente pode, com a independência financeira, que eu acho que essa é a grande liberdade, finalmente, né? A gente pode dizer, não preciso do seu dinheiro, então não preciso estar casada com você, entendeu? Então, acho que eu prego muito isso, que a mulher tem que pensar na liberdade dela desde cedo de não depender do dinheiro do marido. E as circunstâncias da vida, né, da sociedade, levaram as mulheres para o mercado de trabalho e levam cada vez mais. Né? Mesmo aquele cara mais machista que não quer que a sua mulher trabalhe, ele é obrigado, porque ele não dá conta de sustentar a casa. Né? Mas a vida mudou muito. E hoje a gente tem mulheres que sustentam as próprias casas. Né? Eu acho que então essa independência financeira com que a gente chega aos 60 anos ajuda muito a ser mais livre. E eu acho que a gente acaba abrindo caminhos, né, Isabelle, para essas novas mulheres, essas mulheres mais jovens. Né? Eu ia te perguntar isso, porque no podcast você trata de outros assuntos, né, além do sexo. Tem debate sobre vida financeira, justamente, sobre maternidade, sobre etarismo, sobre machismo. Então eu queria te perguntar, você já respondeu um pouco sobre dinheiro, mas como é que todos esses assuntos, esses outros também, influenciam no tesão e no prazer da mulher? Porque assim, para você ter prazer na vida, né, você tem que ter... Tudo começa com tesão, né? Né? É o primeiro passo. Você sabe que essa palavra prazer tem uma coisa muito bacana na minha vida, porque quando eu tinha 35 anos, meus filhos já estavam com 10 anos, eu tive síndrome do pânico grave, que na época a gente não falava muito, sabe? Porque não era tão normatizado ir ao psiquiatra tomar tarja preta. Hoje, a indústria farmacêutica normalizou isso, mas não era. E eu lembro que na época eu resisti muito, mas eu comecei a realmente ter síndrome do pânico e crise de ansiedade, estava numa fase de pouco tesão com a vida, com muito medo, né? E o medo interrompe o tesão total, né? E aí eu comecei a tomar remédio, aí eu já estava morando aqui no Rio, já estava melhor. Mas eu cheguei no psiquiatra mesmo, que ele que recomendava o remédio. E falei para ele, olha, eu queria aumentar um pouco a dose, porque eu ainda não estou plena. Aí ele fez toda uma sessão, tentando me encaminhar, me levando a pensar assim comigo mesma, Renata, mas o que te dá prazer? Eu falava, gente, ficar com meus filhos me dá muito prazer. Ele falou, não,
Você precisa de uma outra pessoa, seus filhos, seu marido, seus amigos, que te dá prazer com você, né? Que é um questionamento que a gente faz pouco, a gente esquece do que dá prazer pra gente. A gente acha sempre que está sempre relacionado ao outro, né? A mulher tem isso. O seu prazer, aquela hora que você fecha o olho, ele falou pra mim, e você pensa, nossa, o mundo podia parar aqui. Falei, nossa, um banho de mar quente, assim, aquele mar gostoso, isso me relaxa, eu recarrego. E ele falou, quanto tempo você não faz isso? Eu falei, olha, acho que é uns 5 anos. Ele falou, como assim, né? Mas aí vai, acabou a consulta, ele me deu não aumentou a medicação e escreveu, né, como principal recomendação, ter prazer, buscar o seu prazer pessoal. Escreveu isso na receita, falou, é isso que eu tenho para te falar. E aquilo foi maravilhoso, voltei para casa e isso até hoje fica na minha cabeça, assim, peraí, o que me dá prazer? Porque tem hora que o tesão pela vida, né, a vontade de... É difícil, né? A gente passa por muitas frustrações, por muitas decepções, né? Só acumula, né? Conforme a experiência de vida a gente vai tendo, vai acumulando. E aí é que a gente tem que saber, né, o prazer, pessoal, né? Você vai envelhecendo, eu estou envelhecendo, socorro, e agora? Eu vou acordar daqui 2 meses, daqui 1 mês, vou acordar com 60 anos, o que eu vou fazer? Né? Dá aquele medo, né? Eu tenho muito menos tempo na frente do que para trás. E é aí que você tem que buscar o teu prazer na sua vida, né? Que tem a ver com autoconhecimento, com um monte de coisa. Eu acho que nessa conversa com essas mulheres, eu acho que a gente sempre brincava que virava uma terapia, assim, porque todas se reconheciam em alguma coisa. Uma dava a mão para a outra sentimentalmente ali, sabe? Uma apoiava a outra. Então foi um trabalho que eu aprendi muito com essas mulheres, falando dos mais diversos assuntos, desde, sabe, num papo assim que você começa entre mulheres, que você pode falar que a maternidade não é fácil, que ninguém contou que era daquele jeito, né? E tem essa conversa, e eu acho que é a permissão das mulheres de todas as gerações mostrarem uma para as outras, já que a gente tem problemas que permeiam em todas as gerações, de que a gente pode mostrar as nossas vulnerabilidades, né? Então, acho que as mulheres estão mais livres para mostrar as suas vulnerabilidades, que a gente vem daquele momento assim, nós somos mulheres fortes, a gente é foda, a gente dá conta de tudo, eu equilibro todos os pratos, eu trabalho, eu cuido da família, eu fico bonita, e não é assim, né? E a gente mostrar a fraqueza, mostrar as vulnerabilidades, hoje, eu acho que cria uma cumplicidade feminina, a gente se torna mais forte, porque a gente sabe que cobram demais da gente, né? Agora, você acha que é mais fácil sentir prazer, então, quando você já tem essa com experiência, com idade, e quando você tem consciência disso tudo, que o prazer, ele não tá só no sexo, ele é vamos dizer, um grande composto? Ah, com certeza, né? Eu acho que essa é a grande busca, né? O prazer com você mesmo, né? Desde o prazer sexual com você mesmo, né? Que a mulher agora começa a falar mais abertamente sobre masturbação, isso é importantíssimo, porque o homem se masturba e fala abertamente sobre isso desde sempre, né? Então é o autoconhecimento do próprio corpo até o prazer do autoconhecimento, né? Você saber o que te dá prazer, que você está fazendo aquilo por você, não pela sociedade, que você está pela cobrança, né? Você pode não ter prazer em ser mãe, não querer ser mãe, por exemplo, né? E não ser obrigada a cumprir papéis, porque a gente está toda hora olha, agora é hora de casar, agora é hora de namorar, agora é hora de desvirginar, agora é hora de ter filho, agora é hora... Gente, a gente está toda marcada a vida inteira, né? E se eu não quiser casar, né? E se eu não quiser ter namorado, quiser ter namorada, né? Então a gente tem que começar a quebrar essas coisas, né? Para buscar o prazer real da gente, porque a vida é nossa, né? Então acho que isso que vai manter o tesão da gente na vida. Você falou uma coisa na primeira resposta que eu não peguei a carona, mas eu queria te perguntar agora, que essa coisa que você falou da masturbação na pandemia. A gente vê a pandemia como um grande trauma, né? Mas teve essa coisa boa? Teve, foi um marco para a mulher, porque teve uma venda de vibradores no mundo inteiro muito grande, porque as mulheres passaram a se tocar, porque elas tiveram mais acesso à internet,
né, mais tempo, isso foi muito mais falado. A doutora Lúcia Lara, da USP de Ribeirão Preto, ela mesma disse isso, que as próprias... Foi fundamental para o autoconhecimento do corpo feminino e do prazer feminino na pandemia, porque as mulheres começaram a receber informação de pessoas sérias em Instagram, em rede social, em geral, que começaram a criar páginas explicando, olha, você sabe o que é uma vulva? Olha, o clitóris fica aqui, até para os homens, que não sabem até hoje onde fica o clitóris de uma mulher, tendo relação sexual com ela há 300 anos. Né? É uma coisa muito curiosa. Né? A mulher não sabe, né? E eu não falo isso em tom de crítica, mas em tom assim, olha como as coisas estão mudando. Não sabia porque não era falado. Então, nunca, ela fala... eu estou repetindo as palavras de uma grande especialista. E que teve a coragem de falar no meu quadro na TV que as ginecologistas não sabem orientar as mulheres. Né? Quando elas chegam lá e falam, eu não tenho prazer. Né? E aí, as próprias ginecologistas têm uma federação em que ela criou um protocolo para os ginecologistas aprenderem a atender as mulheres quando chegam e falam, eu não tenho prazer. Porque ela conta que as mulheres chegam lá e falam, eu não tenho prazer, não sinto nada. Mas você não sente nada onde? Quando? No começo da relação, você começa a relação e perde a vontade, ou você está quase lá e não chega ao prazer absoluto, ao orgasmo. A pessoa não sabe nem responder, a mulher não sabe responder. E dependendo do momento, assim, ela não tem prazer, ela não sente vontade de começar uma relação sexual, ela perde a vontade no meio da relação, ou ela não chega ao orgasmo, dependendo de cada fase, é um tratamento diferente que a mulher tem que ter. Então, nem esse conhecimento básico se tem. E ela fala que na pandemia, esses profissionais acabaram chamando a atenção das mulheres para esse assunto. Então, elas começaram a procurar mais, falar mais de menopausa, falar de autoconhecimento. Na verdade, já era um movimento que vinha vindo, né? E que ganhou muito, cresceu muito na pandemia. Isso é a Ana Canosa, que falou, né? Super sexóloga. A Carmita Ábido, do Hospital das Clínicas da USP, que tem pesquisas sobre isso e fala o quanto a pandemia modificou a vida das mulheres nesse sentido. E a doutora Lúcia Lara, que é também referência no assunto na USP de Ribeirão Preto. Então, eu aprendi muito com essas mulheres, né? Eu aprendi muito. Falei, nossa, e é uma delícia quando você aprende isso, você quer dividir, né? Isabelle, você quer passar para as outras mulheres, né? Não só na sua roda de amigas. É aí que está a sua missão. Quando é que você entendeu que isso era a sua missão? Eu acho que, não sei se é minha missão, eu tomo para mim como uma grande vontade. Eu acho, mais que missão, eu acho que uma responsabilidade, né, de mulher. No segundo semestre eu vou ter um quadro agora, que exige muita coragem de mim também, eu acho. Aí uma coragem pessoal, né, de gritar, eu tenho 60 anos, sabendo que eu vou receber todos a invisibilidade, os preconceitos que a gente sabe que tem da sociedade contra a mulher de 60, mas eu vou fazer o Prazer Renata 60 mais no segundo semestre. Isso vai ser muito bacana. Eu estou agora que eu quero falar não só do prazer sexual, de todos os prazeres, porque que uma idade tem que ser vista como defeito se ela faz parte da vida. Porque quantos anos uma mulher tem, não é? Nossa, olha que legal a experiência que essa mulher tem, né? Ao invés de, tá ficando velha, né? E o homem não passa por nada disso. Que coisa, né? É uma loucura, entendeu? Então, eu acho que assim, eu tomo pra mim como uma responsabilidade jornalística. Me fala uma coisa, e o Renata Prazer 60 mais, isso vai ser na TV e no podcast? A gente vai ter os dois. A gente vai ter os dois. Vamos ter uma temporada de podcast que vai combinar na série na TV, como foi outra vez. É que na outra vez a gente fez, porque eram 100 episódios, né, do Prazer Renata podcast. Agora a gente vai fazer uma temporada mais curta e indo pra TV. Tô muito animada, eu acho que vai ser bacana. Agora, e falando com esse pessoal todo, mais de 100 episódios na televisão, o que você descobriu que mais corta tesão pras mulheres? Eu acho que é falta de afeto, né? Não sei te dizer assim, eu acho que decepção, falta de afeto, eu acho que é tanta coisa corta o tesão, né? As reclamações mais frequentes são
a competição do homem com o poder feminino, né? O tempo inteiro as relações estão muito competitivas, né? Então, se a mulher ganha um pouco mais, se a mulher aparece um pouco mais e o homem se sente menos, ele vai no ponto fraco da mulher, que é a autoestima dela. É a mulher se sentir menos confortável no seu corpo, é a mulher que tem que concordar com a opinião dele. Então, eu acho que falta... Tá muito difícil a relação por conta dessa falta de entendimento da liberdade feminina. Então, acho que isso corta o tesão. Acho que isso a mulher abaixa a autoestima da mulher. Essa coisa de que a mulher tem que ser linda para o homem. Aquela frase horrorosa, né, que os homens adoram repetir, que nossa, eu tenho vontade até de vomitar quando eu ouço. Mas uma mulher quer ficar bonita para outra mulher. Sabe aquelas coisas, aquelas frases assim, de velho, de tio, do zap? Sabe? Então a gente tem que aguentar essas frases ainda, a gente tem que ouvir. Eu acho que os homens evoluíram muito, uma velocidade mais lenta do que as mulheres, e tem que chegar num consenso. Mas acho que isso deve ser normal, né, Isabelle? Porque é isso mesmo, que a gente não tem... Aí eu também detesto aquele cara, aquela posição. Não, eu sou um cara disposto a aprender. Que disposto? Mulheres podem me ensinar. Que ensinar? Vocês que lutem, sabe? Né? Uma coisa assim de... Mas como que é? Por quê? Tentando entender. Não faz esse joguinho, porque a gente não tá nessa. A gente não acredita, a gente não é mais bobinha, né? Não, e te ouvindo aí, foi impossível não pensar nesse filme, Anatomia de uma Queda, né? Sobre a competição. Nossa, Anatomia de uma Queda sobre a competição. Fala tudo sobre os relacionamentos tóxicos que a gente vive e que somos envolvidas, né? E que somos cobradas. Olha como toda a frustração do cara, ele vomita em cima de você. Porque a mulher, é como se esses homens ainda vissem a mulher, que a mulher tem que fazê-los felizes. E para eles fazerem a mulher feliz, basta eles estarem ao lado dela, né? Agora, a gente não pode deixar de falar também, que eu acho que o filme que me chocou ainda mais é Pobres Criaturas. Pobres Criaturas, que eu sei que tem toda uma polêmica, é feminista, não é feminista. Não vou nem entrar na questão de feminismo. Eu acho que ali fala sobre o aprisionamento da mulher e o aprisionamento do prazer feminino. Né? A mulher sem filtro, o desastre que pode causar na vida de um homem, né? É uma fábula, ao mesmo tempo uma grande metáfora do aprisionamento do prazer feminino, da mulher, né? Imagina esses dois filmes concorrendo ao Oscar e dois filmes mexendo muito com a gente. Eu sempre fico pensando, será que os homens estão entendendo esses filmes? É um sinal do tempo, né? Mas não sei. Pode ser assim, quer namorar? Será que o cara é pra namorar? Leva pra assistir o filme, os dois. Se entender, pode investir. Se não entender, cuidado, né? Renata, a gente falou um monte aqui dos seus 60 anos, né? Acho que você tá animada pra essa fase, pelo que eu tô entendendo. Não, olha, calma, animada, assim, eu tô assustada também, é um susto, né? Porque é um número, aí você começa a colocar tudo que você sempre prega pra você, né? É uma doideira. Então, o que eu quero saber é como anda o seu tesão. O tesão pela vida, pelo trabalho, o tesão no amor, o tesão no sentido amplo. Como é que tá? Olha, eu sou uma pessoa que tem tesão pela vida. Eu tenho meus momentos de tristeza, de decepção, tesão sexual. Eu vou te falar que eu não tive essa questão que as mulheres têm normalmente na menopausa. Eu não tive uma perda de libido, eu tive outros problemas. Tive sono, cansaço, ressecamento, que eu rapidamente tratei com terapias hormonais, parará, algumas vezes deram certo, outras vezes não. Mas eu tenho tesão pela vida. E uma coisa que eu não admito, assim, é encerrar minha vida sexual ou pensar nisso, como já se pensou, né, em várias gerações, né? Eu
eu converso muito com minha filha sobre isso. Eu acho que isso me ajuda muito, porque eu não tive em casa uma conversa, nunca, sobre sexo, né? Essas ginecologistas que eu entrevistei, elas me animaram muito, dizendo que eu vou ter o mesmo prazer que eu tinha aos 30, aos 90, graças a um órgão. Elas me empoderaram muito. A gente tem que valorizar esse órgão da gente, que a gente conhece pouco. E, pra terminar, eu quero saber o que te dá mais tesão hoje, de todas as coisas do mundo. O que realmente te deixa com tudo. Ai, são muitas coisas. Eu acho que é um conjunto, né, de coisas, assim. Eu tô cada vez querendo menos. Eu acho isso muito legal. Eu tô muito focada a tirar os excessos da minha vida. E você vai rir, assim, um pouco da minha resposta, porque eu tô num momento, assim... Eu tô com muito tesão de encontrar alguém que queira seguir a vida comigo. Uma coisa que eu não tinha. Eu tive 2 casamentos... Me separei dos 2 de uma maneira muito ruim, né? Eu jamais seria a mulher que eu fui nesses 2 casamentos, né? Porque alguém me ouve falando assim e fala, nossa, que mulher livre. Não! Nos 2 casamentos eu fui uma mulher que eu jamais serei de novo. Eu fui me descobrindo. E aí... Meu tesão hoje está com minhas amigas, sair, me divertir, falar. Eu gosto muito de trabalhar, eu gosto de projetos. Eu acho que está no dia a dia. E em conseguir viver um dia de cada vez. Eu acho que eu estou num projeto de vida. E tentando entender o que vai ser esse meu terceiro ato da vida. Eu falo em terceiro ato porque a Jane Fonda, ela é maravilhosa, né? Ela divide a vida, ela fala que de ressignificar, né? Meu tesão hoje é ressignificar essa fase da vida que eu estou entrando. Então ela fala, por que falar em terceira idade? Não, ela divide a vida em 3 atos, como no teatro, que o terceiro ato você vai entender tudo passa a fazer sentido, né? A tua experiência, e a gente tem um terceiro ato maior. Então, a cada 30 anos é um ato. Então eu estaria entrando no terceiro ato da vida. Eu acho isso muito poético, né? Então eu tô trazendo meu desafio, meu desafio para continuar tendo tesão na vida, diante dos novos olhares, dos novos riscos, né? De ter 60 anos e ser excluída em vários setores da sociedade, como eles fazem com as mulheres, né? Como se faz com as mulheres, é entender, ressignificar isso e passar para frente. Uma outra coisa que eu acho muito interessante é assim, por que perguntar a idade? Quantos anos você tem? Por que essa pergunta é constrangedora? E por que é constrangedor responder se a idade não é um defeito? É para ser comemorada porque você chegou, são quantos anos de vida você já alcançou, né? Então, acho que a gente precisa ressignificar até as palavras, né? O jeito de falar, o jeito de perguntar. E eu estou pensando tudo isso, o meu tesão agora é pensar tudo isso para esse projeto do 60+, que é também uma terapia pessoal, né? Ai, Renata, muito obrigada. Foi muito bom te ouvir. Eu que te agradeço, Isabela. Adorei. Se você gostou deste podcast, eu te convido a ouvir outros episódios. Toda semana tem uma entrevista diferente sobre um assunto quente do mundo de hoje. A gente já falou com a chefe brasileira Alessandra Montani, que vai abrir um restaurante no Museu do Louvre, em Paris, sobre a carreira profissional das mulheres. Com a psicanalista Luciana Sadi, que fala sobre por que a gente bebe. E com o também psicanalista Lucas Bulamar, sobre os ciúmes nos relacionamentos abertos e fechados. Em plataformas de áudio como Spotify e o Deezer e no site da Gama, você pode ouvir o podcast da semana. Com roteiro e apresentação de Isabelle Moreira Lima, este é o podcast da semana. A cada 7 dias, um tema novo para você. Até semana que vem!